Ainda no capítulo 37, a preleção da ministra, a ministra está discorrendo sobre a questão dos pensamentos e ela fala: informamo-nos a respeito da força mental no aprendizado humano e esquecemos que toda essa energia, nesse particular, tem sido empregada por nós em milênios sucessivos. Nesse ponto, eu quero trazer duas análises. A primeira é quando ela diz respeito à força mental no aprendizado humano. Eu acho muito legal que essa questão da força mental empregada no aprendizado humano. Realmente a gente tem que fazer uma força mental para melhorar. Pensem bem. Até uma frase famosa aí de um filme, que fazer a maldade, destruir é fácil, difícil é curar, é consertar. Então, realmente, não só nesse externo, né, do outro, mas de nós mesmos. Fazer um mal, agir de maneira impulsiva, agir de maneira agressiva, é fácil, é automático. Agora, se esforçar para ser bom, para fazer o bem, para perdoar, para passar por cima dos seus próprios escrúpulos, para passar em cima das suas próprias restrições em prol de algo benéfico, algo do bem, realmente aí precisa se empregar um esforço mental. Precisa se empregar um esforço mental para aprender e para praticar. Então, isso é muito importante. Ela fala que muitas vezes, né, ali na parte final, muitas vezes a gente gasta esse esforço mental em criações destrutivas ou prejudiciais a nós mesmos. A gente pode pensar na questão das ruminações, das tristezas, dos erros, ou mesmo das vinganças que a gente cria, sendo que a gente podia estar usando essa energia, aplicando ela no nosso bem. Então, essa força mental, ela é um recurso que a gente tem, que a gente poderia estar usando melhor, que a gente poderia estar empregando melhor, sabe? Não para criar o mal, e sim para criar o bem. Então, achei importante a gente refletir isso juntos, né? Outro ponto importante, ainda nessa questão do pensamento, é que ela vai analisando que a pessoa que tem um pensamento criminoso, ela vai alimentar os filhos com esses pensamentos criminosos. Não é terrível isso? Mas é verdade. A pessoa que tem um pensamento benéfico, benevolente, superior no bem, vai alimentar seus filhos com esses pensamentos. A gente cria pelo exemplo, mas a gente cria também pela palavra, a gente cria pela transmissão. Olha só o quanto de exemplos que a gente já teve nessas poucas análises desses vídeos de transmissão de pensamento, de transmissão de magnetismo, de transmissão de ideias. Então, claro que se a gente tem pensamentos ruins, criminosos, é claro que nossos filhos vão ser alimentados com isso. É claro que eles vão ser alimentados com essa força negativa e que aquilo vai adentrar, dependendo da abertura deles, e se não são espíritos, por exemplo, com capacidade já de separar as coisas, né? Se eles não vieram com isso, ou se mesmo pela condição de criança, que é o estado que eles, do renascimento, eles estão mais abertos às sugestões e o quanto isso pode influenciar, sabe? Então, é muito importante a gente estar fazendo essa autoavaliação, a gente estar fazendo essa autorreflexão. Com que tipo de pensamento eu estou alimentando os meus filhos, energeticamente falando? E também moralmente, e também em sentido espiritual. Com que tipo de pensamento eu estou alimentando? Se eles vêm chegando em casa falando que machucaram alguém, falam assim, é isso mesmo, você se vingou. Ou, poxa, filho, que pena, vamos tentar entender isso, será que era a melhor opção? Esse é só um exemplo, né? Mas como que a gente está alimentando isso? Como que a gente está alimentando o espírito de nossos filhos? Muito importante isso. Bom,
num próximo ponto, a veneranda está falando ainda sobre a questão do pensamento e ela responde uma questão que a gente estava pensando já em outro capítulo sobre transmissão de pensamento. Bom, ela fala assim, que espíritos eles têm, né? Mas eles, desenvolvendo a capacidade, eles poderão se comunicar transpondo barreiras de espaço e idioma. Ou seja, o que eu estou pensando pode chegar na cabeça da pessoa, mesmo se ela só souber falar francês e eu falo português. Mas ela diz que é um fator muito fundamental para que isso ocorra, que é a afinidade. Precisam ser espíritos afins no bem, espíritos afins em intenção um com o outro, espíritos afins engloba muita coisa, sabe? Então, no bem, com o mesmo tipo de afinidade energética ali, né? No bem, né? Afins um com o outro, conectados um com o outro, se realmente afins, semelhantes, iguais. Mas não apenas iguais, eu quero que vocês entendam, porque se forem iguais numa energia mais materialista, mais densa, a transmissão de pensamento não vai ocorrer. Precisa ser mais uma energia mais leve, uma frequência vibratória mais leve. Então, mas ainda assim espíritos afins. Muito legal. E por fim, ela dá uma mensagem falando que quem chega lá no nosso lar, poucos, vão subir para a próxima dimensão e os outros vão permanecer como na categoria de humanos, que é os espíritos que reencarnam, que precisam reencarnar, né, naquele tempo. Então, a gente vê que mesmo a gente ter uma colônia, né, lá em Portugal tão bem preparada, não são todos os espíritos que já chegam prontos para ascender. São poucos. E até mesmo os que lá trabalham. São poucos que ascendem. Muitos permanecem no mesmo mecanismo de reencarnação. Então, a gente tem que pensar no tempo que a gente está perdendo, nas oportunidades que a gente está perdendo, antes que seja tarde. A gente tem um bordão no espiritismo falando, na próxima vida eu pago. Mas quantas mais vidas a gente vai precisar ter para pagar? Por que não nessa? Por que não agora? Por que não apagar já milênios e milênios de erros tentando ser melhor? Por que deixar para a próxima a vida, essa oportunidade tão preciosa? E já sabemos que muitos não mais reencarnarão na Terra, dependendo do estágio evolutivo. Muitos, pelo fato da Terra estar entrando num período de regeneração, muitos vão reencarnar no planeta que está atrás, né, no esquema evolutivo. E lá sabe-se que eles ainda estão num período pré-histórico, sabe? Aquele homem das cavernas. Lá nesse planeta, tá nesse estado ainda, homem das cavernas. Então, muitos que aqui perderem esse tempo precioso e se estiverem num estado evolutivo abaixo, vão reencarnar lá. Apenas aqueles com capacidade de se manter num estado de regeneração permanecerão. Então, quanto tempo vamos perder? Quantas oportunidades? Quantas décadas? Essa é uma oportunidade final. Depois disso, será que a gente vai ter condições de permanecer aqui para pagar? Ou a gente vai ir para um planeta menos adiantado e permaneceremos com eles, mesmo sendo comparativamente mais evoluídos que eles, vamos permanecer em tempos e tempos num estado até a sociedade deles evoluir. Não vamos perder tempo, vamos tentar fazer o nosso melhor. Se quando essa vida acabar a gente não conseguiu, tudo bem, mas que ao menos tenhamos tentado de coração e usando a força do nosso pensamento para nos educarmos e melhorarmos. Não acham? Que nós possamos ter essa inspiração no coração. No capítulo 38, caso Tobias,
André estava perguntando sobre de que modo ocorriam os casamentos, né, no nosso lar, né, como as pessoas se uniam lá nessas relações amorosas. E o Tobias fala, pela afinidade máxima ou completa. É uma combinação vibratória pela afinidade máxima ou completa. Eu achei essa frase interessante. Eu não tenho muitas elucubrações aqui para passar para vocês, mas eu achei interessante para a gente pensar que muitas vezes aqui na Terra a gente busca os relacionamentos pela carne, né, se a pessoa é bonita, se ela é sensual, se ela é atrativa, se ela me traz um sentimento de desejo e etc, enfim. E eu achei interessante pensar que no plano espiritual, né, não tem essas coisas para atrapalhar, dificultar ou deixar a pessoa confusa, ou enfim, não tem essas coisas. É pela simples e honesta conexão vibratória entre duas pessoas, e essa conexão vibratória ela é de ideais, de sentimentos, de pensamentos. Então são dois seres ali numa mesma vibração rumo a algo específico. E quando a gente diz vibração, gente, não é só vibração no sentido de estar os dois unidos por sentimentos salutares. Tem também a vibração. E aqui a parte científica que eu gosto muito de procurar nos livros espíritas. Nós vibramos em uma frequência, as plantas vibram em uma frequência, a Terra vibra em uma frequência. Então, quanto mais a gente evolui, mais a gente atinge frequências que pessoas mais materialistas, ou que cultivam o mal, ou que pensam mal, não conseguem atingir. Então, o nosso estado de ser vai sim gerar uma frequência, uma vibração específica. Isso já está muito posto no Espiritismo, já sabemos disso. Assim, sabendo que tudo tem vibração dos átomos, vibração de uma frequência, né? Atômica, sei lá. Essa parte ainda não estudei muito, mas é uma vibração mesmo, que produz um som até específico. Então, se tudo produz vibração, e se quanto mais evoluídos nós estamos, mais vibramos em tons não alcançáveis para pessoas mais materializadas ou que estão cultivando o mal, então pensem agora na união de dois seres. É uma mesma vibração. Eles estão sentindo, vivendo e pensando no mesmo estado a ponto de causar a mesma vibração neles. Então, novamente, pela afinidade máxima ou completa, pela combinação vibratória, pela afinidade máxima ou completa. Podemos olhar dos dois modos. Estão com a vibração combinando, porque pensam, sentem, falam e agem na mesma sintonia, ou podemos olhar pelo fato de são pessoas afins, de uma maneira máxima ou completa, né? Elas são iguais, elas estão no mesmo patamar. Legal, né? Próximo. Ainda no mesmo capítulo tem um trechinho que eu acho importante. Como eu já falei no vídeo anterior, o André estava falando com o Tobias, e o Tobias estava explicando por que ele estava morando com duas mulheres na mesma casa, e disse que uma foi a primeira esposa e a outra a segunda. E aí a segunda esposa estava explicando, né, que ela não entendeu no início, e só veio entender depois, que a união dela com o Tobias era fraternal, e não de uma vibração igual, ou não de sei lá, alma gêmea, ou não eram duas pessoas completamente apaixonadas e destinadas a ficarem juntas. Foi uma união fraterna, dois seres, duas almas ali, irmãs, se ajudando num processo que era benéfico para os dois. Então, se apoiaram, se ajudaram. Então, existe na Terra vários tipos de união. Não são só... dificilmente a gente encontrar uma gêmea. Pelo que eu fiquei sabendo por uma médium, as almas gêmeas são mais raras aqui na Terra. Mas existem vários tipos de união. São pessoas que se conheceram em vidas passadas, ou pessoas que estão
vibrando não, estão querendo se ajudar uma a outra, então se unindo de uma maneira fraterna. A gente às vezes romantiza as uniões de um modo a pensar que todas têm que ser um amor platônico, uma coisa completamente profunda né, enfim, mas às vezes tem muitas uniões também que vão ser de espíritos fraternos que estão juntos para só se ajudar, e outras vão ser para resgatar débitos, e outras sim vão ser de um profundo amor, de uma profunda paixão, mas aí isso pode estar representando também desequilíbrios, e poucos os casos de almas gêmeas e espíritos assim que se complementam, mesma vibração, completamente afins. Mas é importante a gente saber que há diferenças, né? Mas tudo tem que comungar no amor, né, gente? No propósito divino, no propósito de elevação, de ajudar um ao outro. Independente de qual amor os una, que se tenha compromisso e respeito pelo compromisso até o final, para que seja cumprida ali a missão, seja cumprida ali os objetivos reencarnatórios, né? Bom, no capítulo 39, ouvindo a senhora Laura, Tobias está falando com André sobre perdão. E ele está dizendo que a gente muitas vezes reencarna, vive uma vida inteira, mas ainda no desencarne está carregando pesados fardos relativos à animosidade de algo que a pessoa te fez, algo que aconteceu, rancor, mágoa em relação a uma pessoa. Então, e aí a gente vai, às vezes tem que reencarnar ainda mais uma vez para se libertar desses grilhões, reencarnar com a pessoa, viver experiências com a pessoa para se libertar desses grilhões. E aí o Tobias está falando, né, que o perdão verdadeiro, né, para você realmente se libertar dessas coisas, desses grilhões, e às vezes não precisar nem gastar outras vidas para resolver essa questão, mas para realmente resolver, que o perdão, ele fala, né, que não é da boca para fora, não é só falar perdoei você, mas é um retirar do peso de si. É basicamente, e eu já senti isso uma vez, eu acho que eu posso traduzir desse modo, é você tirar a pessoa e a situação de dentro do seu coração. Não é não lembrar mais, mas você não sente mais aquilo como um fardo, você não carrega mais aquilo como um fardo. Você fica livre, seu coração fica livre, você consegue seguir em frente, consegue olhar para a pessoa sem necessariamente recordar da situação vivenciada, você realmente não carrega mais aquilo dentro de si. Ele fala isso, né, de se remover pesados fardos de outras eras dentro de si. É remover um peso, você realmente se sente livre de grilhões e consegue seguir em frente, sente que nada mais te prende nesse sentido, né? Então, é importante para a gente se guiar quando a gente estiver pensando sobre o perdão, que a gente tente, quando formos perdoar alguém, pensar que aquilo deve estar sendo sentido daquele modo, e que se a gente não está conseguindo sentir daquele modo, então a gente precisa pensar e refletir, elaborar, às vezes fazer terapia, às vezes orar para Deus, para resolver aquilo dentro de nós e poder perdoar de verdade e se libertar realmente daquela situação. Achei importante falar sobre isso. No capítulo 39, ouvindo a senhora Laura, no final do capítulo tem uma pequena passagem que eu quis muito trazer para vocês. Um dos amigos do André está conversando com ele, fala que um dos desejos dele é se materializar nos planos carnais, a fim de dizer aos religiosos em geral que toda caridade para ser divina precisa apoiar-se na fraternidade. Eu acho muito interessante André ter traduzido isso para o livro, né, ter trazido para o livro, porque, vejam bem, nada é por acaso, nada foi escolhido por acaso para ficar nesse livro. As experiências do André foram selecionadas também pela sapiência, pela inteligência também do André. E podemos entender que aqui, quando esse amigo espiritual, né? Ele podia ter colocado várias falas que ele ouviu, ele poderia ter colocado várias conversações, mas ele escolheu essa, então isso é importante. Vejam só, ao escolher falar dos religiosos, talvez ele esteja utilizando ali dessa frase para fazer um chamamento, né? Por que colocar essa frase desse amigo?
para fazer um chamamento aos religiosos, que independente do lugar religioso, independente do tipo de congregação religiosa, que todas essas congregações, para ser divina, precisa se apoiar na fraternidade. Toda caridade, para ser divina, precisa apoiar-se na fraternidade. Então, pensem só. Se a congregação está afirmando palavras de ódio, de revolta, de hostilidade contra qualquer outro grupo, se ela está pregando ódio, hostilidade, se ela não se prega na fraternidade, e a fraternidade não é aceitação bobinha, gente. Não é falar assim, você pode vir aqui destruir o meu templo, destruir a minha casa, destruir... Não é, mas é fraternidade, compreensão do processo dos outros, do tempo dos outros, das escolhas diferentes e tudo mais. É não agir de forma hostil, é olhar o outro como irmão, mesmo que as escolhas sejam diferentes. Então, ele fala que, eu vou ler de novo, se pudesse, iria se materializar nos planos carnais a fim de dizer aos religiosos em geral que toda caridade, para ser divina, precisa apoiar-se na fraternidade. Então, não adianta ele estar fazendo 1 milhão de coisas, ou falando que faz, e se falando grande defensor de Deus, ou falando que doa R$1 milhão, só que está pregando ódio, está pregando hostilidade, está pregando revolta contra pessoas, e destruindo, querendo a destruição. Então, aí já não é mais divino, não é divino. Então, independente da congregação religiosa, para seu trabalho de caridade ser divino, precisa se apoiar na fraternidade. É uma lei para todos, independente da linha de entendimento religioso. Próximo. No capítulo 40, Quem semeia, colherá, tem uma parte muito legal. André, ele nunca tinha entrado no departamento feminino das câmeras de regeneração. E eu achei isso legal, porque assim, para mim ficavam todos juntos, os homens e as mulheres, mas não na colônia, né, no nosso lar, eles separam por departamentos, o feminino, o masculino e aqueles que dormem. Imagino que também deve ter outros departamentos naquelas câmeras. Bom, André nunca tinha entrado no feminino, mas ele estava lá trabalhando já há algum tempo no masculino e uma força estranha, um certo fascínio, um certo interesse exagerado e ele chamando para o departamento feminino. E ele conversou isso com a Narcisa e ela falou que essas coisas muitas vezes são um chamamento ali de Deus falando que, resumidamente, né? Deus está chamando ali para fazer alguma coisa, para resolver alguma coisa, para encarar alguma coisa. E, bom, aquela intuição, aquele fascínio, aquela curiosidade não era à toa. Ele foi lá e encontrou uma mulher do passado no qual ele se envolveu em uma amizade bem triste, não há muitos detalhes específicos ali, mas eles se envolveram de um modo íntimo, congregando ideias muito exibicionistas, muito dos prazeres do corpo, do deboche. Eles tinham uma relação assim um pouco, parece promíscua, alguma coisa assim, né? Não é muito explicado. E depois disso, ele, após encarar e vê-la, ele passou a ser um certo guardião ali, que passou a auxiliá-la em momentos de necessidade. Então, às vezes, nossa intuição vai levando a gente para os lugares que a gente tem que ir para resolver questões. Claro, aqui na Terra a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes é o inimigo falando no nosso ouvido, e por isso a gente pede para Deus para fazer esse discernimento e conseguir separar, e que se for coisa ruim, se for maldade, se for obsessor, que a gente não dê bola, a gente não escute, que aquilo não fique na nossa mente. Mas muitas vezes há os casos em que são a nossa intuição nos levando para resolver problemas, reajustar débitos ali com outras pessoas, né? Então, é importante, quando a gente está em sintonia com Deus, a gente consegue discernir melhor se é nossa intuição ou não. Mas se a gente não está em conexão, eu já falo para vocês, tomem cuidado. E na dúvida, sigam os ensinamentos de Jesus. Mas se você está numa
perfeita ali, sintonia com Deus, constantemente orando, mentalizando e estudando, então fica mais fácil de ouvir a sua intuição e entender para onde ela quer levar nesses reajustes ou auxílios, ou seja o que for, né? Acho isso importante. A lei da vibração e da atração, ela exerce seu poder em todos os momentos. Então, mesmo que não seja um espírito falando vai lá, a nossa busca pelo reajuste nos leva, então a gente vai se aproximando, aquilo é como quase um imã que vai nos aproximando para que a gente consiga se aproximar dessas situações, encontrar essas situações, resolver e evoluir a partir disso. Então, é importante, né? Bom, no capítulo 41, Convocados à Luta, André estava falando da organização do nosso lar perante a Segunda Guerra Mundial, porque apesar da guerra não chegar até Portugal, lá, que era a colônia, pelo menos eles acreditavam, muitas coisas eles teriam que lidar em relação a isso, muitos detalhes, o trabalho não cessaria ou não seria menor e pelo contrário, aumentaria mediante as circunstâncias. Se afeta o planeta, afeta todos, isso é óbvio, isso é fato. Mas eles trazem nesse capítulo várias coisas para a gente ir discutindo. Aqui nesse vídeo só vai dar para falar uma. Eu achei muito interessante que um dos dirigentes estava falando sobre como considerava as nações em guerra, e o André faz uma análise. Para eles, as nações agressoras não eram inimigas, não eram seres inimigos, não eram pessoas odiosas, não eram vilões que a gente tinha que destruir, e sim irmãos desordeiros, irmãos infelizes, irmãos desequilibrados, irmãos em erro. Eu achei isso muito importante, porque às vezes a gente é tomado de um patriotismo um pouco quase meio fantasioso, numa alucinação de que o outro não é um inimigo mortal, o outro é um ser odioso que deveria ser exterminado. E os espíritos não tratam desse modo, eles tratam como irmãos desordeiros no qual estão realizando uma atividade criminosa. Isso é bom, isso é óbvio, isso é colocado, eles não minimizam isso, e que é uma atividade que é imprescindível de ser reprimida. Então, irmãos desordeiros realizando atividades criminosas que precisam ser reprimidos em suas ações, precisam ser segurados, precisam ser controlados em suas ações. Então isso é muito diferente, vocês não acham, de considerá-los monstros cruéis que precisam ser derrotados, e sim como irmãos desordeiros que precisam ser controlados em suas atividades criminosas. Muda tudo, eu não sei para vocês, mas pelo menos para mim muda tudo. No capítulo 41, Convocados à Luta, vou continuar o vídeo anterior. Então, eles estão falando, né, dos países em guerra, analisando a situação, preparando o que eles vão fazer na colônia em relação a isso. E um dos amigos de André, lá, Salustio, ele fala algo muito importante. Apesar do povo que estiver lá guerreando, querendo destruir o outro, sair, por exemplo, vitorioso, isso só vai servir para agravar a ruína deles. Vai servir apenas para lhe trazer a derrota fatal. Ele diz que quando um país toma a iniciativa de guerra, ele encabeça a desordem da casa do pai e pagará um preço terrível por isso. Então, vejam bem, apesar de às vezes um país sair vitorioso numa guerra, ainda assim ele perdeu. E isso é curioso, né? Mas perdeu no plano espiritual, né? Se a gente for pensar, perdeu nas perspectivas da lei divina, nas perspectivas na lei de Deus. Ele pode ter ganhado aquela luta, mas ele perdeu a guerra no bem, a guerra no certo e no errado. Enfim, né? Acho importante pensar isso. E por mais que, né, eles possam se vangloriar daquela vitória naquele instante, essa faixa de ilusão, essa vivência de ilusão só vai
viver momentaneamente, porque aquela ação dele só vai servir para levar à destruição, à derrota verdadeira, ao pagar do preço que eles vão precisar, né, por esse ato cruel e criminoso. E não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, no caso do Hitler, que sabe-se que ele está lá em Plutão, isolado, o planeta não tem ninguém, somente ele como espírito. Ele está preso lá e a gente sabe que ele só recebe uma visita anual de Gandhi, se eu não me engano, acho que era Gandhi. Então, assim, há um preço terrível a se pagar numa guerra. E sair vitorioso não quer dizer que a vitória realmente é sua, não quer dizer que foi realmente uma vitória. Às vezes, ao sair vitorioso, você perde, na verdade. Perde tudo, perde o bem, perde direção, perde equilíbrio, perde a entrada ali para os reinos de Deus, para a estabilidade e tudo mais. Vencer não é vencer de verdade numa guerra. Acho isso importante, né? Nos dias de hoje, com tanta coisa acontecendo, que a gente tenha noção disso, um pouco, pelo menos. Próximo. Eles continuam nas explicações e eles estão falando que quando essas nações agressoras elas se unem visando o aniquilamento, né, de outras nações, aniquilamento, domínio, extermínio, etc. Elas acabam, querendo ou não, se tornando um núcleo de forças maléficas. Se a gente sabe que a lei da atração existe para tudo, em qualquer lugar, imagine então numa situação como essa. Ao congregar nessas vibrações de destruição, aniquilamento, o que eles fazem? Eles abrem uma sintonia, uma vibração para forças que pensam do mesmo modo. Então, eles estão lá explicando, por exemplo, que forças do umbral, forças de espíritos errantes na Terra, vão se congregando e vão se juntando nesses espaços, piorando a situação, dificultando ainda mais qualquer tipo de raciocínio desapaixonado, dificultando qualquer tipo de senso de equilíbrio e ponderação. E além do mais, há mais do que isso, as outras nações, ou as outras pessoas que vão se juntando a isso, às vezes pensando que estão fazendo certo, coisa e tal, mas aí se juntam a isso, elas começam a absorver aquela energia e são contaminados e ficam também envoltos nessa mesma ressonância negativa. Então, assim, mesmo não tendo às vezes sido o objetivo, ele vai lá e começa a estar lá corrompido para destruição, para o mal, e começa a congregar nesses pensamentos de aniquilamento. Então, olha só como vai piorando tudo, né? Eles ainda falam que essas legiões infernais, é esse o nome que dão, elas vão se unindo para destruir as oficinas de maior progresso comum, né? Então, elas vão visando a destruição daquilo que ajuda aquela sociedade a crescer, a evoluir, a existir. Então, é terrível, né? Eles vão justamente nos pontos que mais podem prejudicar, mais podem incomodar. Por isso que numa guerra não há vencedores, assim, não há. É só tristeza e destruição para todo lado, né? E até mesmo o que a gente viu no outro vídeo, a gente não pode ver também esses irmãos como inimigos. Devemos ver como irmãos criminosos que precisam ser contidos apenas. Não devemos também entrar nessa mesma loucura desses irmãos destruidores. E fico pensando muito assim, né, sobre o que está acontecendo na Ucrânia, na Rússia, né, esses movimentos da Rússia, o quanto esse cara, ele pode, o presidente, acho que é Putin, né? Ele também pode já não estar envolto entre muitas ondas de seres maléficos querendo influenciá-lo para destruição, né? Ele que pode ter nascido com um desejo de dominação, mas chegando ao ponto de destruição e de querer minar todos os tipos de forças daquela sociedade, destruindo qualquer centro ali de progresso da sociedade da Ucrânia, mas o quanto tudo já pode estar contaminado ali energeticamente, né? Então, só nos resta orar, mandar energias positivas, vibrações positivas para afastar essas ondas e trazer esclarecimento e ponderação para as pessoas, porque guerra não traz bem para ninguém, sabe? Então, achei importante a gente falar sobre isso. Próximo.
aconteceu nessa reunião sobre a guerra e tudo mais, um movimento que eu achei muito curioso. Enquanto eles estavam lá se reunindo, soou um clarim de alerta. E quando esse clarim soava, eles precisavam fazer silêncio para que aquele clarim se acentuasse e reverberasse em todos, tocasse a todos. Então todos precisavam se calar e prestar atenção para que aquele clarim atingisse a todos. Esse clarim não vinha do nosso lar, ele vinha de algo acima ao de nosso lar. E algo que se assemelhava a uma luz e a um som muito forte que reverberava em todos de uma maneira profunda e muito marcante. Bom, aí lança-se o segundo clarim e eles dão mais uma explicação sobre o assunto. Profundamente comovido, vi inúmeros pontos luminosos, parecendo pequenos focos resplandecentes e longínquos, a liberarem-se no firmamento. Então, novamente, veio o som e pontos de luz que se soltavam do firmamento e se soltavam dos céus acima, do universo acima ali de nosso lar, e se soltavam no firmamento. A gente sabe muitas vezes, no livro, pelo menos nos Mensageiros, sobre os alimentos espirituais que desciam dos céus quando os obreiros ali de nosso lar estavam orando, ou o André estava lá nas comunidades orando e via, não me lembro o nome agora, se era força espiritual, eu não lembro o nome, mas desciam bolas de luz que os espíritos absorviam e aquilo se convertia depois em outras esferas que iam para os doentes necessitados. Então, eu fico imaginando se aquele clarim, além desse aviso, também era um elemento de socorro para a Terra, né? Para que aquela energia chegasse na Terra de um modo de consolação, de atenção e também de chamamento para que as pessoas rogassem a Deus, clamassem por Deus e buscassem uma vibração superior. Fico imaginando que esse clarim tenha esse propósito, chamar a atenção, convocar os obreiros, convocar os tementes a Deus, convocar os trabalhadores de Deus, seja no espiritual ou na terra, trazer o consolo de que estão sendo olhados e cuidados e que devemos orar e pedir a Deus para a proteção, para a resolução da questão, para que, tudo melhore o mais rápido possível. Então, um chamamento, um convocamento dos obreiros para trabalharem de uma maneira ainda mais incessante, vigilante e constante no bem. Fico imaginando que esse clarim tinha esse propósito. E, claro, além do consolo, de ser uma energia ali de consolo, talvez, provavelmente. E essa ideia se reforça porque eles estavam falando que esse clarim só é lançado nos momentos mais complicados, nas situações mais sérias, no momento de maiores perigos. Então, fico mesmo pensando que é esse chamamento, olha, agora é o momento, não deem para trás, agora precisamos dos servos do Senhor, agora, não depois, não daqui a pouco, agora. Servos do Senhor, se coloquem à disposição, pois necessitamos das tuas mãos para socorrer e consolar. Então, eu fico imaginando, e nos momentos mais sérios que aparecem, então, só pode ser isso para mim, só pode ser isso. No capítulo 41, Convocados à Luta, quero terminar o capítulo com uma última citação. Para quem não viu as outras, né, é só ver os vídeos anteriores a esse. Nessa última citação que ele está falando sobre a guerra, falando sobre as providências que eles estão tomando em relação à guerra, um dos dirigentes lá pede a toda a comunidade: irmãos de nosso lar, não vos entregueis a distúrbios dos pensamentos ou da palavra. A aflição não constrói. A ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo-lhe a vontade divina no trabalho silencioso em nossos postos. Muito legal isso, por várias questões. Uma delas, a aflição não constrói. Muitas vezes a gente se entrega a estados de aflição, de modo proposital ou por dificuldade de controlar, né? Às vezes a gente não consegue controlar a aflição, ela simplesmente vem. Mas às vezes a gente se entrega a esse estado de uma maneira consciente e não busca sair daquilo. Às vezes a gente se coloca nessa posição de uma maneira consciente e não busca sair daquilo, alimenta isso, né? Então, a aflição não constrói. E é meio que óbvio, né? Se a gente for pensar,
A aflição não constrói. O que a aflição algum dia ajudou? Ajudou porque aí alguém olhou pra mim e me ajudou. Mas aí o que ajudou foi a fraternidade da pessoa, foi a temperança da pessoa, foi a caridade da pessoa, não a nossa aflição. Mas aí com a aflição eu consegui sair correndo e aí eu tive sorte de que... Mas será que então não foi a providência divina? Não foi a ajuda espiritual? Será que a aflição algum dia te ajudou? Ou queimou as suas forças, exterminou as suas forças? O mesmo para a ansiedade. A ansiedade não edifica. Atualmente vivemos em estados de uma cultura social em que a gente está com pressa o tempo todo, preocupado, ansioso o tempo todo com as coisas do futuro, sobre os riscos, sobre os perigos, sobre... Sabe? Que a ansiedade é diferente de estar agitado, é diferente de ser hiperativo, né? Então, a ansiedade é mais uma preocupação em relação ao futuro, né? Algo que está por vir, ou não. Está por vir ou não. E a gente tem uma cultura hoje muito ansiosa sobre o futuro, sobre as coisas da vida, com uma falta de fé muito grande, uma falta de sensibilidade para com as leis divinas muito grande. Uma falta também de construir no hoje para obter-se no futuro, mas de perseverança, de continuar construindo, confiando que se obterá algo, se estivermos caminhando no bem, fazendo bem. Então, assim, vejamos isso de olhos claros e atentos, né, de que a ansiedade não constrói, ela só queima as nossas forças, só queima as nossas capacidades, ela consome as nossas capacidades, e em vez de a gente estar lá utilizando aquela energia para orar, para interceder, para mentalizar, para se regular, para ter disciplina e realmente construir algo de bom, uma possibilidade, a gente está lá consumindo as nossas energias e possibilidades e tendo que torcer pela sorte de alguém que não fez o mesmo que a gente, de destruir as nossas energias, torcer pela sorte de alguém que desenvolveu a fé, a temperança, a disciplina, a paciência, possa nos ajudar, seja encarnado ou desencarnado. Então eu achei isso muito importante. E aqui ele fala sobre aquele clarim que eu falei no vídeo anterior, que aqui, pelo que ele está falando, isso acentua aquela ideia de que aquele clarim é uma convocação dos servos do Senhor. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo-lhes à vontade divina no trabalho silencioso em nossos postos. Então, realmente, esse clarim, além de um consolo, é também um chamamento para que todos possamos trabalhar em nome do Senhor no momento de maior sombra, de maior necessidade. Então, achei isso muito importante. Mas como trabalhar nesses momentos difíceis? Não vai ser com a aflição, não vai ser com a fé, mesmo que o cenário se apresente da pior maneira possível. A gente só tem a chance de construir alguma coisa, mesmo quando só as sombras, é com a fé, é com a perseverança, é com a persistência no bem. Então, mesmo quando tudo na sua vida estiver se apresentando do pior cenário possível, tenha fé, porque essa é a chance que você tem de que algo bom aconteça devido a um esforço seu, a uma ação, uma força sua de perseverar no bem. E é claro que Deus vai te auxiliar e vai te recompensar por essa persistência. Temos que ter consciência disso. Próximo. No capítulo 42, a palavra do governador, as preparações relativas à guerra não findaram, muita coisa aconteceu. Dentro da colônia, especificadamente, eles tiveram que preparar novas escolas de assistência no auxílio e núcleos de adestramento na regeneração. Pensem só, o tanto de espírito desencarnando, o tanto de alma desencarnando, né, na verdade, o tanto de seres perturbados, de malfeitores tentando causar mal. Então, assim, provavelmente eles teriam, pensando no óbvio, muita gente a quem assistenciar, muita gente a quem socorrer. E, para isso, escolas de assistência no auxílio, ou seja, escolas em que iriam estar doutrinando, ensinando espíritos a intervir nessas situações. E, além disso, núcleo de adestramento na regeneração, ou seja, lugares para que as pessoas aprendam e também trabalhem
sentidos de regeneração, porque provavelmente aqui ele está pensando mais especificadamente dos espíritos desequilibrados, malfeitores e que estão atentando ali o mal. Então, precisam de ensinamento e espaços também para lidar com isso. Então, foi criado esses núcleos ali de ensino. Então, muitas preparações. Mas tem mais coisas, não acabou. Próximo. Narcisa fala que eles precisariam também realizar exercícios adequados contra o medo. Vejam só, isso é muito interessante. Nessas situações, é óbvio que há uma contaminação de pânico entre as pessoas, entre a população. E é óbvio que eles precisariam, para poder auxiliar essas pessoas, que elas conseguissem, de algum modo, controlar esse medo para receber o auxílio, para receber o contato lá espiritual, quando elas desencarnassem, ou mesmo, talvez, para os encarnados, sei lá como eles desenvolveriam isso, mas eu estava mais pensando aqui nessas falas do livro nos desencarnados, naqueles que morreriam das consequências da guerra. Então, ela fala que eles precisariam desenvolver esses exercícios contra o medo, porque essas pessoas seriam tomadas por vibrações tão fortes de terror. Isso se contagia de uma forma tão alastrada e mina as nossas forças de uma maneira profunda. A gente fica tomado de uma maneira profunda. E eu fico pensando o quanto na nossa vida cotidiana também não é isso. Quando a gente deixa o medo se instalar, quando a gente deixa o medo nos corroer por dentro, o quanto aquilo não está destruindo e atacando as nossas forças mais profundas, impedindo um reequilíbrio, impedindo um refazimento. Então, quanto é perigoso a gente dar muita vazão ao medo, muita vazão ao pânico. Mas é claro, ela fala, é meio que óbvio que tem um contágio, as pessoas estão assustadas, elas ficam assustadas, elas são contagiadas pela questão ali social. Mas se a gente for pensar, se a gente quer se proteger contra isso para poder ajudar e ser ajudado, a gente precisa manter um norte, manter um equilíbrio. E nas nossas vidas pessoais, se a gente não quer que as nossas forças fiquem minadas perante a situação, para que a gente tenha uma chance de resolvê-la, para que a gente tenha uma chance de fazer alguma coisa, de mudar a situação, de receber auxílio, entregar nossas forças ao medo só vai fazer mal, só vai piorar a situação, só vai fazer com que sejamos contaminados de uma maneira profunda e tenhamos uma grande dificuldade de sair daquilo, precisando de auxílio, precisando de muita força e ensinamentos. E isso pode só acabar nos prejudicando, dificultando ainda mais o processo ali de resolução do nosso problema. Então, eu achei isso muito importante. Eu achei muito mais legal ainda o fato deles terem um plano, um planejamento para lidar com esse pânico generalizado que ocorreria, com esse medo generalizado que ocorreria, que eles precisariam intervir nisso, naquele contexto de guerra, para conseguir auxiliar essas pessoas, para elas se tornarem abertas a receber o auxílio desses espíritos, a receberem a orientação, ou ao menos se acalmarem, até tudo passar e elas conseguirem entender o que está acontecendo, os processos que estão acontecendo. Enfim, né? É meio que óbvio, né? Se a gente vê uma pessoa em pânico, a primeira coisa que a gente fala é fique calmo, porque a pessoa não vai conseguir ouvir, não vai conseguir pensar, não vai conseguir raciocinar, vai se pôr em risco e vai pôr os outros em risco. Então, pensando assim, é o mesmo para o plano espiritual. Eles precisam intervir na questão do pânico ali primeiro, se a pessoa estiver apresentando, para poder ajudar ela, para poder intervir por ela. Básico, mas necessário de ser repetido para a gente lembrar, e eu achei isso bem legal.